Olá pessoal, meu nome é Gabriela e em conjunto com o Vitor Valban, nós iremos apresentar sobre o algoritmo de busca A Estrela para a disciplina de Inteligência Artificial. Bom, primeiro falaremos um pouco sobre a heurística, sobre o algoritmo de busca e, por fim, o algoritmo de A Estrela. Bom, o que é a heurística? É uma técnica projetada para resolver um problema mais rapidamente quando os métodos clássicos são muito lentos. Ou então, quando os métodos clássicos não conseguem encontrar uma solução exata. A heurística vem para poder encontrar pelo menos uma solução aproximada. E, bom, o que importa para a heurística, na verdade, é a rapidez. Os algoritmos de busca têm como base o método de procura de qualquer elemento dentro de um conjunto de elementos com determinadas propriedades. Como assim? A gente pode ver pelo problema de buscar o nome pelo CPF. A gente tem o número de CPF e uma lista de CPFs com os nomes. Assim, a gente pode fazer uma busca sequencial, né? A gente pode pegar um número e correr essa lista e comparar o número com os números da lista até encontrar o Roberto Augusto, que demoraria muito. A gente também pode fazer uma busca binária, onde a gente partiria essa lista pela metade até encontrar de novo o número do Roberto Augusto, só que com mais rapidez. Então, cada problema de busca vai exigir um algoritmo de busca. Quanto mais simples o problema, mais simples o algoritmo, enfim. Quanto mais complexo o algoritmo. E o que é o algoritmo de A-estrela? Ele é o algoritmo para busca de caminho. Sua criação foi feita por Peter Hart, Niels Nilsson e Bertrand Raphael em 1968, e inicialmente era chamado de algoritmo A, mas após utilizar uma heurística apropriada, atingiu-se um comportamento ótimo e passou a ser conhecido como o A-estrela. Como é que funciona esse algoritmo? Ele vai buscar um caminho em um grafo, que é essa representação abstrata de um conjunto de objetos e das relações existentes entre eles, de um vértice inicial até um vértice final. Ele é a combinação da busca de largura e da formalidade do algoritmo de Dijkstra. Bom, então a gente precisa de um grafo, um nodo inicial, um nodo final. A gente precisa de um conjunto de nós a serem pesquisados e o estado inicial dessa busca. E além disso, a gente precisa de uma função, né, para processar todos esses dados. E para isso a gente também precisa usar a função de avaliação. Como vocês podem ver, a função de avaliação é o Fn, que é igual a Gn, que é o custo de chegada no nó, e o Hn, que é o valor heurístico do estado. Isso tudo vocês vão olhar com o nosso código, na sua implementação. Oi gente, bom dia, meu nome é Valvan, eu vou estar aqui dando continuidade à apresentação, mostrando a linha de código. Bom, o nosso programa, como é um labirinto, né, ele tem aqui uma matriz. Essa matriz vai representar os índices pelos quais a gente vai poder percorrer dentro da matriz, e a gente vai ter aqui como que a gente vai poder percorrer dentro dessa matriz, né? A gente colocou essa função aqui, essa variável nós, que vai receber uma lista de listas, e essa lista com essas listas vai ser os caminhos onde vai estar disponível para a passagem, né? Onde vai estar disponível para ser o próximo caminho. E aqui a gente vai printar como é que a gente quer para o labirinto parecer. Aqui tem uma parede, aqui tem uma parede, aqui já é diferente, né? Uma variação para a gente poder ter várias demonstrações. Aí que a gente tem o início, né, do nosso labirinto, que vai iniciar no 0, e o final, que vai ser o 8, né? Que o intuito do labirinto é que você entre aqui no 0 e saia aqui no 8. Então, aí a nossa primeira função retorna h, que é a função que vai usar o destino e o nó como parâmetros, né? Então, ele vai... Basicamente, essa função tem a função de percorrer qual é o melhor caminho, o mais rápido, né, de chegar do 0 ao 8, ou seja, querendo chegar ao destino, só que ele também vai verificar quais são os nós permitidos para ele poder chegar nesse 8, né. Então, dentro dessa função h, que é uma função de heurística que a gente vai ser utilizada na próxima função, ele tem aqui dentro que é essa função caminhar, né, que tem como os parâmetros posição, visitados e distância, onde na lista de caminhos ele vai ser adicionado com os índices dos nós, a distância que vai ser adicionada a distância percorrida por cada caminho, e a lista de visitados, onde vai ser adicionado as posições que já foram visitadas, né, para não revisitar no mesmo caminho aquelas posições. Então, aqui a gente vai checar se a posição é a posição destino, né, que é onde a gente quer chegar. Se for o destino, ela vai só retornar qual foi a distância percorrida, que vai ser 1, né? E a gente vai incrementando essa distância. Caso a posição não seja igual ao destino, como no começo nunca vai ser, a gente vai entrar aqui, né, nesse ciclo de for, para a gente poder fazer toda essa contagem da distância, para saber qual é o valor, a distância mínima, né, que vai ser percorrida dentro desses caminhos. E a gente tem aqui, ó, a variável nova pós é a posição seguinte a se percorrer, e aqui ela vai ser checada, né? Se essa posição seguinte for igual ao destino, ela vai retornar qual foi a distância percorrida,
E se essa nova posição não estiver já dentro da lista de visitados, então ela vai ser a função caminhar, vai adicionar a nova posição, ela vai setar a lista de visitados e a distância dentro das distâncias, né? Da lista de distâncias. E se a nova posição já tiver sido visitada, ela vai simplesmente passar. E ao final dessa função, ela vai retornar qual é o valor mínimo das distâncias, né? Qual é a distância menor. E vai retornar a função caminhar setada no n, né? Que é justamente o valor da função h para a próxima função, que vai ser a heurística. Ela vai setar e o número da distância vai ser 0, né? Que a distância é o índice inicial. E ao fim ela vai retornar a função h. Nessa segunda parte, na primeira parte do código, a gente faz a pesquisa para saber qual é a menor quantidade a menor quantidade de caminhos percorridos, né, até o destino. E nessa segunda parte aqui a gente vai fazer a busca em profundidade, passando por todos os caminhos para a gente poder descobrir qual desses caminhos é o menor. Então nessa função a gente vai setar esses valores aqui, né? A posição igual a n, g igual a 0, pf vai ser os índices, uma lista com as posições. Esse g aqui vai ser incrementado, né? Como a gente vai ter essa função aqui do cálculo F, que é só para somar esses dois valores, né? O de g, que vai ficar incrementando, e o da posição. E o posição que vai ser setado como n, né? Esse daqui eu vou explicar mais aqui embaixo, porque como a gente está só definindo tudo aqui para depois só rodar o código, fica meio complicado a gente dar uma explicada. Então, while true, a gente coloca aqui o valor de menor vai ser esse valor, que é um valor alto, né? Porque depois a gente vai comparar o valor de menor aqui embaixo, ó, com heurística. E se o valor da heurística for menor do que o valor menor, ele vai receber o valor da heurística, né? E aqui a gente coloca que o index é igual a -1, porque a nossa matriz ela vai do valor 0 ao valor 8, né? São as posições. Então ela nunca vai ser -1. Então se o index for diferente de -1, que vai ser, ele vai rodar esse código aqui. E nos caminhos a gente vai guardar as posições dos nós, né? Que é o caminho permitido para se passar por dentro da lista. Aí aqui dentro desse for, ele vai testar se o caminho já é o destino. Se o caminho já for o destino, ele vai adicionar o caminho na lista de caminhos, né? E vai dar um break, né? Acabar com o código. Mas se não tiver chegado no destino, o caminho dentro dos caminhos vai continuar. E aqui vai ser feita a heurística, né? A heurística vai acionar a nossa função cálculo, cálculo de f, onde vai ser somado o caminho com g mais 1. Esse g mais 1 é porque o nosso primeiro índice é 0, então ele começa de 1, né? Para não começar com uma contagem errada. E aqui a gente vai conferir. Se essa heurística for menor do que o número menor que ela é, né? Já que esse número aqui é bem alto e a nossa heurística vai ser a soma desses dois valores. E então a variável menor vai receber o valor da heurística. E o índice vai receber o valor do caminho. Aí aqui a gente tem que se o índice for diferente de 1, que ele vai ser, né, já que os índices são de 0 a 8, a posição vai ser igual a esse índice menor, e o índice menor vai ser adicionado também à lista de caminhos. E aqui a gente vai incrementar o g. Aí a gente vai retornar o caminho e executar e retornar a função. Aí aqui no final a gente a gente vai fazer um foring no range da lista de caminhos. E a gente vai passar por todos os caminhos que a gente já calculou nessa lista aqui, para a gente saber qual é o menor caminho que a gente tem. Então a gente tem aqui dois exemplos dos labirintos, né? A gente vai rodar agora para a gente ver como é que tá saindo esse código. Ó, aqui ele printou como é que é o nosso labirinto, né? Aqui é uma parede, aqui é uma parede, aqui é uma parede aqui também. E ele printa o que a gente está pedindo, né? Que é para ir do número 0 ao 8 sem bater nas paredes. Aqui, esse 4 está bem aqui, ó, printado no final dessa primeira, ó, print meu H, que ele está printando qual é a menor distância de caminhos percorridos até o destino. E aqui ele está printando qual foi o caminho que ele fez para chegar, né? Então ele foi do 0 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5 e foi para o 8, ou seja, ele foi desviando das paredes do 0 ao 8. E agora a gente vai no outro exemplo para a gente ver se a gente mudar esses caminhos que a gente colocou disponíveis, qual vai ser a saída. Então vamos rodar aqui para ver como é que vai ser a saída dessa vez.
Agora que o labirinto já aparece de forma diferente, né? E os caminhos que a gente coloca disponíveis para ele também são caminhos diferentes. Então, na primeira vez que a gente fez rodou o código, a gente colocou que os caminhos só poderiam ser feitos por dentro do labirinto, e dessa vez a gente colocou que os caminhos poderiam ser feitos também por fora do labirinto, né? Ou seja, as paredes aqui de fora, que antes existiam, aqui não existem. Então ele vai do 0 ao 2, e do 2 ele já passa direto para o 8. Por isso ele só passa por 2 casas, e o menor caminho seria esse, né? Do 0, 2, 8. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.